Fala, queridão, queridona, seja sempre muito bem-vindo. Motivo 1, sou Alex Figueiredo, vou trabalhar com vocês agora a segunda parte, o bloco 2 das lentes esféricas, tá? Então, para você se comunicar melhor com a gente, as nossas redes sociais estão à sua disposição. Vai lá no canal do YouTube, entra lá também no Instagram, tá? Você tem total liberdade para conversar com a gente. A minha rede social específica ali, ó, Alex24 Fit Mind, para você poder trabalhar aqui, ou então no Facebook, Alex Figueiredo Oficial, ou então, se você desejar, profalexfisica@gmail.com. Então, olha lá, esse aqui, o último, é justamente para você conversar com a gente, mandando lista ou outra sugestão que você queira, tá? No estudo analítico, a gente entende justamente a seguinte proposta. É evidente que você tem a formação da imagem, e aqui a gente revisando, eu tenho o meu foco imagem aqui definido como F', a minha posição do antiprincipal imagem, que é o A', o centro óptico, que é o O, e eu tenho os dois elementos. Como é que eu sei que um é objeto, como é que eu sei que o outro é imagem? Lembra daquilo que eu falei com você agora há pouco, tá? Se caso os raios de luz estão chegando no sistema óptico, ele está formando um objeto. Se caso ele sai do sistema óptico, eu tenho a formação de uma imagem, tranquilo? Então essa é a proposta que nós temos. E para fazer o estudo analítico, é necessário nós conhecermos quem é quem. Então o O seria referente ao tamanho do meu objeto e P, a distância da minha lente até o meu objeto. O I, o tamanho da minha imagem, e P', a distância entre a minha imagem e o meu a minha determinada lente, no caso aqui especificamente uma lente convergente. Para isso, nós temos algumas equações relevantes para dialogar com você. A primeira equação que eu tenho é a equação de Gauss. Sim, essa equação de Gauss ela se repete. Nós já tínhamos visto ela justamente lá no estudo de espelhos. Como a gente estava estudando o espelho, a gente estava trabalhando esse processo. E como que seria essa equação de Gauss? Então, simples assim. 1 sobre f, que é a distância focal, é igual à soma entre a minha distância do espelho até a lente, beleza? E da minha imagem até a lente. Então, o que acontece? Tem um diferencial, Alex? Sim. Essas interpretações que eu estou colocando aqui para você agora. Então, se caso P e P' forem positivos, a posição do objeto antes da lente e a posição da imagem depois da lente, beleza? A posição do objeto antes da lente e a posição da imagem depois da lente. Ou seja, eles são reais. Tá? Se caso P e P' forem negativos, fique esperto agora que tem uma diferença aí na relação. A posição do objeto e da lente e posição da imagem antes da lente. Ó, posição do objeto depois da lente, beleza? E posição da imagem antes da lente. Então nessa brincadeira eu tenho uma relação um pouquinho diferente e a minha estrutura será, no caso, para P', virtual. Alex, e agora? Por que o objeto não? Né? Porque simplesmente eu estou considerando para todos os casos o meu objeto real. Agora, o que eu quero conversar com você? Se caso a distância focal for sinal positivo, ou seja, maior que zero, a lente será o quê? Convergente. Se caso o meu foco for negativo, aí a lente será divergente, beleza? Então assim, o que seria isso, Alex? O cálculo então necessário para determinar o grau da sua lente. Tá? Então o que seria esse grau da lente? Por exemplo, eu tenho aqui alguns ajustes para fazer na minha visão. Eu tenho miopia, astigmatismo, presbiopia, ou estrabismo, sei lá, alguma diferença com relação a isso. É o que a gente vai trabalhar agora, então, para você evidenciar o que é um de outro, e quando a gente for especificamente adotar o estudo de essa estrutura para suas ametropias ou defeitos da visão, é necessário a gente entender o que esse grau da lente significa. O que então é convergência ou vergência da lente, que nada mais, nada menos é senão a relação direta com a minha distância focal. Não se esqueça, a distância focal tem que estar medida em metro, tá? Então, o que seria essa vergência, beleza? Justamente aquela questão que a gente chama de dioptria, chamada di. Beleza? Então assim, às vezes você vai conversar com o seu médico, ele vai entender dioptria, mas se você vai conversar com oftalmologia, ou oftalmologista é o médico, né? Aí no caso você vai lá conversar com uma pessoa comum. Olha, eu tenho tantas dioptrias na minha visão para a correção de miopia. O cara fala, oi? Ah, eu tenho tantos graus. Eu falo, ah, beleza, agora entendi.
Tá? Então esse é o processo para a gente dialogar um pouquinho mais simples para você também ver. Mas lá no seu vestibular, na sua prova, no seu Enem, a vergência é medida em dioptria e a distância focal em metro. Beleza? Então assim, na sequência, V, se caso a vergência for positiva, a minha lente é convergente. Se caso a minha vergência for negativa, a minha lente é divergente. Não se esqueça, V maior que zero convergente, V menor que zero divergente. E o aumento linear, Alex? É essa proporção que eu tenho entre imagem e objeto. Lembra quando a gente estudou essa parte nos espelhos esféricos? Aqui é a mesma coisa. A proporção entre a imagem e o objeto é o que dá o aumento linear. É o que dá o quê? Eu vou identificar o quanto a minha imagem é maior ou menor em relação ao objeto. Onde o módulo dela pode ser maior ou menor do que 1, né, no caso, ou então entre 0 e 1, aí a gente vai trabalhar isso através de exercícios, tranquilo? Então assim, nessa estrutura, o aumento linear, se caso, vamos pegar o estudo dos sinais. Se caso a imagem e objeto forem positivos, imagem e objeto direitos, beleza? Se caso a imagem e objetos forem negativos, imagem e objetos invertidos, um em relação ao outro, tá? Um em relação ao outro. Também outra forma de você evidenciar a relação de aumento linear seria justamente em função das distâncias. A distância da imagem em relação à lente proporcional à distância do objeto em relação à lente. Quem seria essa relação então, Alex? Se caso você quiser colocar numa equação só, o aumento linear, ela por cima, tudo que é da imagem você coloca por cima para facilitar o entendimento, tudo que é do meu objeto eu posiciono embaixo, tá? Então, põe o objeto embaixo, colocou ele embaixo, tudo que é lá em cima é da minha imagem. E essa fórmula de Halley, tem alguma coisa com cometa, gente? Nada a ver, tá? Nesse processo é evidente que eu tenho a equação do fabricante da lente. Como que eu vou fazer essa questão do fabricante da lente? É uma fórmula já mais estruturada em função dos raios de curvaturas de cada face da lente assim observada. Tá? Então, assim, eu tenho o N da lente. Quem que seria esse N da lente? O índice de refração da lente. Beleza? Então, do material que é feita a lente, no caso aqui R1 e R2, o mesmo material das duas lentes. Beleza? E o N do meio, onde essa lente estará inserida. Então, ou então onde essa lente foi projetada para estar inserida. No caso, geralmente a gente utiliza lente lá de vidro, né? E aí o N do meio seria, no caso, o ar, tá? Então, essa vergência você vai calcular da seguinte relação. Ela por cima e por baixo, né? No caso aqui, o N da lente, o N do meio, menos 1, e os seus respectivos raios. Mas aí, Alex, tem um lance de sinal? Tem. Se caso o seu raio, né, for positivo, a face é convexa. Essa face convexa aqui. Essa outra face aqui também é convexa? Sim, ela também é convexa. Alex, quando é que seria uma face côncava? Mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui para você trazer um processo bonitinho. Essa face aqui seria uma face côncava. Beleza? Mas para a equação do fabricante é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, cada um na sua respectiva face. Tranquilo? Então assim, ficou rápido, ficou interessante, ficou legal? Não entendeu? Volta de novo, né, aqui o vídeo, beleza? Agora, se caso você entendeu, então eu vou reforçar um pouquinho mais para você essa proporção das duas equações, como que elas se relacionam. No caso, a equação de Gauss e a equação do aumento linear. Então vamos na nossa convenção de sinais. Lembrando, se caso for maior do que zero ou menor do que zero, se caso a minha distância focal for maior do que zero, o espelho, lembra daquela situação de espelho que eu conversei com vocês? Eu tenho justamente essa linguagem, então eu estou trazendo para você identificar. Determinando um comportamento óptico para espelho, facilita muito você estudar essa parte de lentes. Então, uma conversa com a outra.
Beleza? Espelho côncavo. Se caso a distância focal for maior que zero, eu tenho espelho côncavo e a lente convergente. Se caso eu tenho a distância focal menor do que zero, o espelho será convexo e a lente divergente. Se caso eu tenho uma outra oportunidade, a distância ali, ó, quem é o P? A distância do objeto até a minha lente, ou então a distância do objeto até o meu espelho, tá? O objeto seria real, se for menor que zero, virtual. Da mesma forma, na mesma interpretação, na mesma pegada, eu tenho essa relação com a imagem. Pelinha, imagem real, ou então menor que zero, imagem virtual. Se caso, agora, com relação à orientação, então não é mais posicionamento, é orientação. Eu coloquei meu objeto para cima. É um milagre. Não, esquece. Eu coloquei meu objeto para cima, ou então eu coloquei meu objeto para baixo, está tudo positivo. Mas aqui tem um pouquinho de diferença. Então cola aqui comigo, olha só. Se caso meu objeto está para cima, ele é maior do que zero. Se caso ele estiver menor que zero, e o objeto está para baixo. Essa aqui é uma diferença relevante entre lentes e espelhos. Da mesma forma, eu tenho a convenção de sinais com relação à imagem. Se caso a minha imagem estiver para cima, eu tenho um posicionamento. Se caso estiver para baixo, ela tem um sinal menor do que zero. Tranquilo? E nesse mesmo processo, com relação à convenção exclusiva de sinais, o aumento linear caminha na mesma identidade. Se caso ela for maior que zero, a imagem direita em relação ao objeto. Se caso ela for menor que zero, ela é invertida em relação ao objeto. Uma outra observação legal, vou colocar aqui agora para você escrito, com relação ao módulo do aumento linear. Se caso o módulo do meu aumento linear for maior do que 1, eu tenho um aumento. A imagem é maior do que o meu objeto. Se caso o aumento linear for igual a 1, eu tenho uma manutenção. O tamanho se mantém. Se caso eu estiver com o módulo do meu aumento linear entre 0 e 1, eu tenho uma redução. Beleza? Lembre-se, é o módulo, não é o sinal. O sinal eu já identifiquei aqui para você. Se caso ele for maior do que zero, imagem direita em relação ao objeto. Se caso for menor que zero, invertida em relação ao objeto. Tranquilo? Então, ó, na sequência, vou te colocar um exemplo com espelho e uma adaptação desse mesmo exemplo para a lente, para você ficar esperto nas interpretações. Questão caiu na PUC do Paraná, tá? A distância entre um objeto e sua respectiva imagem, conjugada por um espelho esférico, vou grifar aqui para a gente poder trabalhar juntinhos, é espelho esférico. Beleza? No caso, então, de 20 centímetros e ambos são reais. Se ambos são reais, estão ambos do mesmo lado em relação ao espelho. O objeto tem uma altura, 3 vezes superior à da imagem. Pode-se concluir que o raio de curvatura do espelho é igual a... Tcharam! Eu tenho as alternativas ali para a gente poder ser feliz, eu tenho até uma diquinha de qual vai ser a resposta, mas o importante é você entender essa interpretação. Se o objeto é 3 vezes maior que a imagem, eu tenho uma proposta aqui para você evidenciar. Primeiro, tá? A distância entre o objeto e sua respectiva imagem. Eles dois, vou até colocar aqui numa observação mais corriqueira, tá? Então eu tenho ali, o P' está aqui, o espelho, no caso espelho esférico, não sei se é côncavo ou se é convexo, mas eu vou sugerir para você espelho côncavo. Eu tenho um posicionado aqui e outro posicionado ali. Tá? Então ali a diferença entre eles dois. Então eu sei, no caso aqui eu vou considerar esse meu cara aqui, tá? O meu objeto aqui embaixo. Eu tenho liberdade poética para isso. A minha imagem aqui em cima. Tá? Então, assim, essa distância x aqui, no caso aqui, ó, o meu P', no caso aqui o meu P, tá vendo? Então, nessa brincadeira, quem vai ser o x? P menos P'. Esse P menos P', ele considerou valendo 20. Então, eu tenho essa primeira equação que eu coloquei aqui do lado de cá, tá? E outra da interpretação. O objeto tem 3 vezes mais o tamanho da minha imagem. Se ambos são reais, um é invertido ao outro. Eu tenho o sinal negativo aqui já posicionado. Tá? Então, fazendo a conta para você evidenciar com mais tranquilidade, o aumento linear, que é esta proporção entre imagem e objeto, menos P' sobre P,
faço as simplificações definidas aqui para gente, já que o objeto é 3 vezes o tamanho da minha imagem. Nesta proporção, o que eu tenho? Que o tamanho do meu objeto é 3 vezes o tamanho da minha imagem. Tá? Baseado nessa relação, então eu tenho a primeira equação lá em cima e eu tenho essa última relação aqui na 3. O que eu vou fazer? Eu tenho duas equações. Como eu já usei a parte de aumento linear, sobrou a equação de Gauss. Então, no que eu tenho a equação de Gauss, tá lá, ó, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem vai ser 1 sobre F? 1 sobre 30 mais 1 sobre 10. Fazendo o mínimo múltiplo comum entre 10 e 30, saiu 30. Fazendo as equivalências necessárias, 30 dividido por 30 deu 1, 30 dividido por 10 deu 3. 1 mais 3, 4, certo? Então ficou 4 sobre 30. No que eu quero inverter, F sobre o F, né, no caso aqui, seria então quem? 30 sobre 4, 7,5 centímetros. Só que é o que ele pede? É isso que ele quer saber? É 7,5? Se você marcou 7,5, eu vou ser bem sincero com você, ele esqueceu um detalhe do distrator. Ele quer saber o raio de curvatura. E o raio de curvatura é o dobro desse processo. Então eu vou apagar aqui só para você dar uma observadinha um pouquinho melhor na minha resolução. Ó, eu tenho ali o raio de curvatura é o dobro da distância focal. No caso, então, a resposta alternativa D de Drosophila. Tranquilo? Então, assim, se caso eu adapto esse mesmo exercício para o estudo de uma lente, é óbvio que eu não vou usar mais as alternativas, mas eu quero reforçar com você, nesse momento, a interpretação desse exercício. Tá? Depois a gente vai fazer mais exercícios, ou então eu deixo só um bloquinho só para exercícios para a gente poder ser feliz. Tá? Mas nesse processo o que é importante é você saber diferenciar o que é um espelho do que é uma lente. Então, nesse meu estudo analítico eu escolhi justamente essa situação. Eu fiz já a conta prontinha porque não é relevante para a gente nesse momento o cálculo bonitinho, mas e sim saber interpretar o que é uma situação e diferenciar do que é a outra. Tá? Então aqui, a distância entre objetos e a respectiva imagem conjugadas por uma lente esférica. Então olha, vou destacar aqui para você ser feliz essa questão da lente esférica. Então eu tenho ali, ó, no caso a lente esférica, não sei se ela é côncava ou se é convexa, mas ambos são reais. Se são reais, então eu sei que é uma lente convergente. Só que aí a interpretação muda. Eu tenho o objeto de um lado e eu tenho a imagem do outro. Beleza? Então, no caso, o que acontece? Nessa brincadeira, eu tenho o P de um lado e eu tenho o P' do outro. Então, para interpretar mais fielmente a essa relação e eu fazer a diferença, se você quiser, volta lá no vídeo para você ver a diferença que está sendo na interpretação do exercício, eu tenho ali P mais P' igual a 20. Beleza? Então essa é a pegadinha que às vezes acontece no estudo analítico. Um sinal vai fazer toda a diferença. Então eu peço que você memorize, volte lá no vídeo, veja aquela relação, um é invertido com relação ao outro. Se você quiser mais exercícios, entre em contato com a gente, pede com a gente, trabalha com a gente está aqui para te ajudar, beleza? Para você ter o seu melhor desempenho. Então olha lá, voltando no exercício, o que eu tenho na minha resolução? Essa pegadinha do sinal a gente já não erra mais. Então eu tenho P mais P', só reforçando o que eu construí aqui para você, e eu tenho as proporções. Fazendo da mesma forma que eu fiz o cálculo para espelho, eu estou fazendo agora aqui para lente. Então nessa pegada, olha a diferença. 3P mais P', ao invés de eu subtrair, eu vou fazer o que agora? Somar. Então o meu P' seria 5 centímetros. Tá? Substituindo na equação de Gauss, eu tenho essa proporção um pouquinho diferente, fiz um mínimo múltiplo comum da mesma forma, as equivalências necessárias, 15 sobre 3,5. Calculando o novo raio de curvatura, 30 sobre 3,5 centímetros, beleza? Eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado com você saber interpretar o que é uma situação de real para espelho e o que é uma situação de real para lente, tranquilo? Fica essas dicas aí no nosso coração, siga a gente nas redes sociais e simples assim, motiva que a vaga vem!